Existem poucos investimentos no Brasil que são isentos de imposto de renda, como é o caso das LCIs e LCAs, e que inclusive são investimentos que têm a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, o que acaba fazendo com que esse investimento se destaque bastante na renda fixa. E inclusive elas costumam ser emitidas por instituições muito seguras, como grandes bancos. E além desses investimentos, você tem também os investimentos em CRIs e CRAs, que são investimentos bem semelhantes. Os CRIs são direcionados para o setor imobiliário e os CRAs para o setor do agronegócio. E esses investimentos geralmente são adquiridos por fundos imobiliários do tipo papel, no caso dos CRIs, e os FIAGROS, no caso dos CRAs. E é praticamente impossível você não encontrar algum desses investimentos de alguma forma na carteira de um investidor, seja um investimento direto em LCIs e LCAs, ou então um investimento em CRIs ou CRAs via fundos de investimentos imobiliários, ou então os FIAGROS. E nos últimos dias nós tivemos uma grande mudança nas regras para esses investimentos, tanto para as LCIs e LCAs, quanto para os CRIs e os CRAs. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, e ao final do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera, o que eu penso sobre essa mudança e o que eu vou fazer com os meus investimentos a partir desse momento. Então, para você que quer saber o que eu vou fazer com os meus investimentos a partir desse momento e quer saber qual é a minha opinião sincera sobre esse investimento, se vai continuar valendo a pena ou não, fica comigo até o final desse vídeo, não saia até você receber essas informações. Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, indo direto ao ponto, conforme a revista Valor nos informa aqui, mudanças em LCA, LCI, CRI, CRA fazem parte da agenda da Fazenda de fechar brechas e recuperar a arrecadação. E sobre isso eu só tenho uma coisa a dizer. Parabéns aos envolvidos, vocês acabam de piorar um dos melhores investimentos da renda fixa, que são as LCIs e LCAs. Os únicos investimentos onde o investidor poderia receber um pouquinho mais ali por conta de uma isenção de imposto de renda foram nerfados pelo governo, ou seja, foram prejudicados. E agora vamos continuar a matéria. Aqui eles falam que esses investimentos isentos são isentos porque tem o propósito de fomentar setores específicos da economia, que seria o setor imobiliário e o setor do agronegócio. Segundo o governo, havia uma utilização indevida desses instrumentos, ou seja, não necessariamente empresas do setor imobiliário ou do setor do agronegócio utilizavam, porque elas utilizavam de algumas brechas existentes ali para conseguir ter esse tipo de investimento emitido, o que não era necessariamente ruim, porque isso acaba fomentando toda a economia de forma geral. E é aquele negócio, o governo precisava de um motivo. Se não existisse, ele criaria um. E agora eu vou traduzir o que está escrito aí nessa matéria para você. O governo está dizendo: nós queremos que você pague mais impostos. Então, para isso, nós vamos piorar um investimento onde você é isento de imposto de renda para que você busque outras alternativas onde você sofre incidência de imposto. Simplesmente para que nós, o governo, enchemos os nossos bolsos com seu dinheiro. E aí tem outra notícia aqui que resume o ocorrido, né? O Banco Central admite que a emissão de LCA e LCI pode diminuir com nova regra e investimentos podem migrar, ou seja, investimentos que hoje são uma LCI podem migrar para um outro tipo de investimento, né? Se for uma empresa que acabou emitindo ali uma LCI por conta de alguma regra que ela conseguiu entrar ali, ela vai ter que emitir uma debenture, por exemplo. Ou seja, a quantidade de LCIs e LCAs disponíveis vai diminuir absurdamente. Segundo os técnicos do Banco Central, esses não foram os objetivos do governo ao restringir o lastro dos papéis, mas sim o de garantir fonte de recursos. Então, ao meu ver, isso daqui é simplesmente para aumentar a arrecadação. Não faz sentido esse não ser o objetivo do governo, porque, de outra forma, se não restringisse a quantidade de LCIs e LCAs, o governo não ia arrecadar mais dinheiro. Então, o objetivo do governo foi sim restringir a emissão de LCIs e LCAs para que outras formas onde existe imposto de renda fossem utilizadas. E aí a instituição que não poderia emitir uma LCI acabou emitindo, vai emitir, por exemplo, um outro investimento onde existe incidência de imposto de renda, e o governo acaba arrecadando mais dinheiro com isso. Então essa de não era o objetivo do governo, eu não caio nessa. E aí, se você for ver quem que aprovou essas novas regras, foi o CMN, o Conselho Monetário Nacional, e foi em uma reunião extraordinária. E para você que não sabe como funciona a estrutura do sistema financeiro brasileiro, funciona desse jeito que você está vendo aí. Você tem o CMN, o Conselho Monetário Nacional, acima de Banco Central, acima de qualquer outro órgão financeiro,
financeiro, né? CVM, bancos comerciais, bancos de investimentos, corretoras de valores, fundos de investimentos, tudo isso está abaixo do Conselho Monetário Nacional. E se você for ver quem que integra o Conselho Monetário Nacional, são 3 pessoas: o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Quem são essas pessoas? Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Simone Tebet no Planejamento. E esses 2 foram colocados recentemente pelo atual governo. E em matéria, o governo teve ainda a audácia de dizer que, a partir de 2024, o rico entra no imposto de renda, como se esse tipo de investimento fosse feito apenas por pessoas ricas. Então vamos lá, né? Em primeiro lugar, o rico já pagou imposto quando ele recebeu o dinheiro ali. Então esse é o primeiro ponto, ele já pagou imposto. Em segundo lugar, a maioria das pessoas que investem em LCI, LCA, fundos imobiliários de qualquer tipo, de papel, fiagros, a maioria são pessoas que recebem pouco dinheiro, que são tributadas talvez na maior alíquota ou quase na maior alíquota de imposto de renda na pessoa física, porque tem ali a carteira assinada. Então a maioria são pessoas pobres, são pessoas de classe média. E terceiro, não foi falta de avisar, nós já sabíamos de antemão, esse atual governo, se ele fosse eleito, ele seria um governo mais gastador, porque ele tinha a intenção, e obviamente ele está fazendo isso, de aumentar o tamanho do Estado. E quando você tem uma máquina pública maior, você tem mais gastos, você tem mais custos. E aí o governo precisa de arrecadar dinheiro. Ele não está conseguindo de várias formas arrecadar mais dinheiro, e agora ele está apelando para os investimentos, tirando do bolso de você que está investindo aí 200, 300 reais por mês. Porque o rico é a minoria, o rico não gera volume. Quem gera volume de arrecadação é o pobre, é a classe média. Eu, particularmente, duvido muito que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tenha simplesmente concordado com essas regras. Como lá são 3 integrantes e 2 são filiados com o governo, muito provavelmente esses 2 já estavam com uma mesma ideia e o Roberto Campos Neto com uma ideia diferente, uma ideia mais liberal. Só que dos 3, você tem 2 integrantes que são filiados ao governo. E vamos lembrar que Roberto Campos Neto é o atual presidente do Banco Central somente até 2025. Já em 2025 será colocado um novo presidente lá e aí nós teremos todo o Conselho Monetário Nacional integrado por pessoas indicadas pelo atual governo. Isso pode ser um problema? Com certeza. Será um problema? Não sabemos ainda. E agora eu vou mostrar o que mudou de fato nas regras das LCIs, LCAs, CRIs e CRAs na prática. Mas antes de eu falar isso, se você está achando que esse conteúdo está sendo útil de alguma forma, deixa o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Se inscreve aqui no canal também e ative as notificações. Então a primeira mudança que nós tivemos aqui foram nos prazos. Você teve aqui o prazo de vencimento mínimo da LCI, que antes era de 90 dias, para a LCA valia a mesma coisa também, indo agora para 9 meses, no caso da LCA, e para a LCI 12 meses. Isso sendo o prazo mínimo de vencimento. Então aquela LCI ou LCA com carência de 90 dias já não existe mais. Aquela sua reserva de emergência, aquele dinheiro que você deixava ali numa LCI ou LCA com prazo de carência de 90 dias, onde você não ia pagar imposto nenhum, agora você não tem mais opção de deixar nesse investimento porque ele não existe mais. Ou você coloca em um investimento que tem um prazo de resgate bem maior, de 9 a 12 meses, ou então somente no vencimento, dependendo do prazo da LCI ou LCA, ou então você coloca em uma opção de CDB. Lembrando que não é simplesmente você trocar de uma LCI ou LCA com prazo de 90 dias para um investimento com prazo maior, porque talvez você nem encontre esse investimento, já que agora vai ser muito mais concorrido. E essa mudança dos prazos, na minha opinião, não é o pior dessas regras, porque mudando apenas o prazo, isso não implica em você perder rentabilidade ou então você pagar imposto, não tem nada a ver. O prejuízo maior está nas restrições impostas. Na LCA, a partir de 1º de julho de 2024, fica proibido pelo Conselho Monetário Nacional que os recursos obtidos por meio de LCA sejam utilizados para conceder crédito rural beneficiado por subsídios do governo federal. Consequentemente, os fundos provenientes das LCA só poderão ser empregados na contratação de crédito rural com taxas acordadas livremente em condições de mercado. Também foi vedada a utilização de adiantamentos sobre operação de câmbio, créditos à exportação, certificados de recebíveis e debêntures como lastro desse instrumento financeiro. Além disso, foi decidido que não será permitida qualquer sobreposição de benefícios fiscais ou de políticas governamentais
específicas na emissão das LCAs. Sendo assim, a utilização das operações de crédito rural com recursos controlados na composição do lastro da LCA será gradualmente restringida até 1º de julho de 2025. Isso daqui, essas restrições referentes às LCAs prejudica muito o agronegócio no Brasil. E não só o agronegócio, né? Porque aí você tem muito menos emissões de LCAs. Então, para você que gosta desse tipo de investimento, talvez você nem encontre eles mais, porque eles vão ser tão concorridos que na mesma hora que aparecer ali num aplicativo de um banco, ele já desaparece. E talvez tenha bancos que nem vão emitir. E nas LCIs também tivemos restrições. Já para os CRIs e CRAs foram vetadas as emissões de companhias abertas que não se enquadram nos setores do agronegócio ou imobiliário. E isso daqui é muito prejudicial para os fundos de papéis, porque tem muito fundo imobiliário. Eu poderia dar um exemplo de dezenas de fundos de papéis que tem lá dentro CRIs que não são emitidos por construtoras. Então você tem lá, por exemplo, empresas de nichos completamente descorrelacionados com o setor imobiliário, com o setor do agronegócio, que emitem CRIs. E o que esse fundo vai ter que fazer? Quando ocorrer o vencimento desses papéis, ele vai ter que buscar uma outra opção, algum investimento ligado ao setor imobiliário, porque não vai ter mais aquela empresa emitindo aquele CRI. A empresa vai ter que emitir um outro investimento, vai ter que captar recursos de outra forma. Então isso acaba não só prejudicando os investidores de renda fixa, mas também os investidores de fundos imobiliários de papéis, no caso, né? Já os fundos de tijolo não serão afetados, pelo menos os fundos majoritariamente de tijolo, praticamente não serão afetados e podem inclusive sofrer uma valorização. Ou, dependendo, podem sofrer uma desvalorização por conta de uma expectativa de intervenção do governo nos dividendos, por exemplo, que atualmente são isentos. Então você tem dividendos de fundos imobiliários sendo isentos de imposto de renda, o que pode não ser no futuro. E toda essa incerteza é prejuízo para o mercado financeiro. E também não é mais permitida a emissão com lastro em direitos creditórios originados de operações entre partes relacionadas, ou seja, uma companhia securitizadora não poderá mais emitir um título para uma empresa de um mesmo grupo controlador. O que isso vai fazer com a renda fixa, na minha opinião? A renda fixa, para você que não sabe, já está sofrendo um processo de transição devido à queda constante nos juros que nós estamos tendo. Então, à medida que a taxa Selic cai, as taxas dos títulos de renda fixa diminuem e com isso você tende a ter uma saída de investidores de renda fixa para investimentos de renda variável, né? Então as pessoas buscam melhores rentabilidades em outras classes de investimentos. E o que eu acredito que deve acontecer é uma intensificação desse movimento, porque alguns investimentos que realmente salvam ali a rentabilidade de muitos investidores são LCIs, LCAs. Então, com isso, você vai ter muito menos LCIs, muito menos LCAs. Talvez o investidor ele tenha um dinheiro ali para investir, em vez de aportar em uma LCI ou LCA, que ele já iria investir, como agora não tem disponível, e no CDB ele vai ter uma tributação ali de imposto de renda, talvez não compense a taxa que está sendo praticada, ele acaba direcionando esse dinheiro para investimentos em fundos imobiliários, para um investimento em ações, talvez manda para o exterior. Então esse movimento de saída de capital dos investimentos de renda fixa tende a se intensificar. E agora as poucas LCIs e LCAs que aparecerem terão uma alta concorrência. Imagina o seguinte, você tem um certo número de investidores e você tem um certo valor que deve ser captado ali para as LCIs e LCAs, um estoque disponível. Os investidores representam a demanda, os investimentos representam a oferta. Se você tem uma restrição na oferta, você tende a ter uma piora nesse item. Então, obviamente, como agora vai ficar muito mais concorrido, as taxas que as instituições podem praticar são taxas bem menores, de modo que talvez nem compense mais esse investimento, ou fique elas por elas em relação a um CDB. Ou seja, o investimento tenderá a ficar ruim. E o objetivo do governo, que é aumentar a arrecadação, vai se concretizar, porque você vai buscar investimentos como os CDBs, vai buscar outras aplicações que acabam sofrendo incidência de imposto de renda. E para quem está se perguntando, Marco, o que vai acontecer com as minhas LCIs e LCAs que eu já tenho na minha carteira, que tem vencimento para 2 anos, 3 anos? Nada vai mudar, né? Os que já foram emitidos, que já foram protocolados ali pelo CMN, vão continuar do mesmo jeito. Então você tem lá um investimento independente da taxa por um prazo de 3 anos. A taxa vai continuar pelo prazo de 3 anos, sem problema nenhum. O que vale são para as novas emissões. Então, se você olha agora, por exemplo, no banco da Ecoval, que é um banco que eu falo bastante aqui, né, bem conhecido por trazer excelentes opções de renda fixa, principalmente de LCIs e LCAs, você já não encontra LCIs e LCAs. Eles tiraram. Pode ser porque eles estejam avaliando quais vão ser as taxas que eles vão praticar agora, já que eles podem praticar taxas menores, ou pode ser
ser porque as LCIs e LCAs emitidas por eles não se enquadravam nas regras. Então pode ser uma coisa ou outra. Eu acredito que no caso ali é a questão de taxas mesmo, eles estão reavaliando quais vão ser as novas taxas que eles podem praticar ali para ser algo que seja bom para o mercado e ao mesmo tempo seja benéfico para o banco. E o Banco Sofisa Direto, que até a semana passada estava disponibilizando LCIs com taxas até 100% do CDI para 2, 3 anos, já sumiram essas taxas, não existe mais LCI ou LCA aparecendo lá. Eu não sei se foi em todas as instituições, mas muitas tiraram os investimentos em LCIs e LCAs. E aproveitando o gancho, falando do Banco Sofisa Direto, ele está essa semana até a sexta-feira, dia 9 de fevereiro agora, com a campanha do Indique Ganhe em dobro, onde você abrindo a sua conta com o meu código de indicação e investindo R$1.000 ou mais em até 30 dias após abrir a conta, em qualquer investimento que tenha prazo mínimo de resgate de 12 meses, você recebe R$100 direto na sua conta. E esse valor é um presente do banco, fora a rentabilidade. Então você investiu lá num título qualquer que tenha prazo de vencimento de 12 meses e resgate somente no vencimento. Você investiu R$1.000, você recebe R$100 de presente, em até 30 dias esse dinheiro já cai na sua conta e fora isso você recebe a rentabilidade lá no vencimento. Voltando ao foco do vídeo, e agora o que eu vou fazer com os meus investimentos? Naturalmente, os investimentos que eu já tenho continuarão da mesma forma, até porque praticamente todos não têm liquidez das LCIs e LCAs, não tem liquidez nesse momento, eu tenho que esperar até o vencimento e de qualquer forma eu peguei taxas interessantes. O que vai valer agora são para os novos aportes, então quando eu for fazer um novo aporte em renda fixa, eu vou procurar alguma aplicação interessante, se não tiver eu vou direcionar esse recurso para a renda variável, seja para fundos imobiliários ou para ações, onde eu consigo de certa forma driblar o imposto de renda. Em ações você tem ali, uma possibilidade de vender até R$20.000 em ações com lucro no mês, sem pagar imposto algum sobre esse lucro. Em fundos imobiliários você tem os dividendos isentos de imposto de renda. Se você vende as cotas com lucro, você tem que pagar um imposto referente a essa venda, mas se você não vende, você recebe dividendos isentos. Então o que vai acontecer é que eu vou começar a direcionar um pouco mais dos meus aportes para renda variável, para investimento no exterior também. E à medida que o tempo passa, eu devo reduzir a minha exposição em renda fixa. Não excluindo completamente, até porque a renda fixa ela cumpre um propósito ali de proteção de carteira de certa forma, mas eu devo reduzir os meus novos aportes em renda fixa, talvez porque não tenho taxas interessantes. Mas se tiver, eu vou continuar investindo em renda fixa naturalmente. E agora o que eu prometi no início do vídeo, eu vou dar a minha opinião sincera. Quem que ganhava com a emissão de LCIs ou LCAs? Quem emitia um investimento ganhava porque poderia captar um dinheiro mais barato. Você, que é um investidor, poderia investir em um investimento que iria pagar mais do que um CDB, um investimento que sofria uma tributação ali de imposto de renda. Então todo mundo ganhava, menos o governo, porque é um investimento isento. Agora quem que ganha? O governo ganha com isso, a instituição continua ganhando da mesma forma. A única pessoa que perde realmente é você e as instituições que não se enquadram nesses critérios de emissão dos investimentos, que agora vão ter que emitir títulos que sofrem incidência de imposto, vão ter menos captação, mas no fim das contas você é o maior prejudicado, porque a intenção do governo é realmente que você pague a conta, porque você representa uma parte da maioria. Afinal, o maior castigo daqueles que não se interessam por política é serem governados pelos que se interessam. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.